Oi pessoal, bom, esse é o nosso segundo vídeo. Primeiramente eu queria agradecer a vocês pelos likes, pelos compartilhamentos, tem muita gente compartilhando os vídeos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Assim, 30 inscritos é muito pouquinho, mas pra mim já é alguma coisa. Então assim, muito obrigado, eu espero que possa continuar assim. E esse segundo vídeo é especial porque temos aqui Patrick Salerno, o nosso Eric, e já para anunciar logo, eu vou ser o Joaquim. Porque desde que eu comecei a escrever a história, eu tinha um certo medo de interpretar o Joaquim porque eu era um pouquinho mais velho que o Joaquim. O Joaquim inicialmente tinha 12 anos, hoje em dia ele tem 11 para 12. E assim, eu fui crescendo, hoje em dia eu tenho 19, as pessoas ainda me param na rua e perguntam: você tem 14 anos, você tem 12 e tal? Então, assim, acho que a única vantagem de fazer o Joaquim é essa vantagem. O problema é a voz, na hora de interpretar é difícil. E nós vamos ser irmãos na série, somos os protagonistas de Geekers Eye, então com exclusividade vocês estão nos conhecendo melhor hoje. E o assunto de hoje é a nossa família Garcia. Hoje a gente vai contar um pouco da trajetória dos integrantes da família Garcia, para que vocês possam conhecer um pouco, assim, quando vocês começarem a assistir o seriado, vocês não ficarem meio perdidos, tipo, quem é fulano, quem é ciclano? Bom, o nome da nossa mãe é Clarice, o nosso pai é o Adam, né? E eles, assim, quando eu comecei a escrever a série, eles eram um casal muito fofo, mas infelizmente não dava pra eles ficarem juntos, né? Nem tudo na vida é um mar de rosas. Eu acho isso ridículo. E hoje a gente vai estar contando um pouco sobre a história dessa família e também um pouco da família do pai dos meninos, que não é tão importante, mas futuramente será. Então, vamos lá. Em julho de 68 nasce Clarice Garcia Dupont, filha de Dulce Garcia Dupont e René Dupont Johnson. Seus irmãos Cristina Dupont Garcia. Acho que eu inverti. Eu inverti. Cristina Garcia Dupont, nascida em 76, e Jorge Garcia Dupont, nascido em 72. Ela só tem 2 irmãos. Vive em pé de guerra. Clarice sempre foi boa com costura, sempre quis cursar moda. Quando completou 15 anos, conheceu Adam Evans, nosso pai, um garoto problemático transferido para a escola em Chicago. Eu falei que na história eles se mudou de Washington para Chicago, mas por que eles foram para Washington? Porque a mãe do Adam, eles nasceram na Califórnia, mas eles foram para Washington e ficaram lá por um tempo. Aí o pai dele, eles acabaram, por causa do falecimento do pai dele, que eu vou falar daqui a pouco, eles acabaram se mudando fixamente para Chicago. E aí o Adam acabou indo para lá uns anos depois que o pai faleceu. E lá ele conheceu a Clarice, casaram, tiveram nós 2. A mãe do Adam se chama Aubrey Evans. Assim, na série não é muito detalhado um pouco a família dele, mas a gente só sabe algumas coisas. A mãe se chamava Aubrey e o pai se chama Giovanni Bartoli. A mãe é da Califórnia e o pai era italiano, veio com os imigrantes italianos para os Estados Unidos. Capite. O Adam tem uma irmã chamada Kathleen Evans. É a irmã caçula dele, e diferente da Clarice, ele passou por muitas dificuldades quando era criança. O pai era sapateiro, a mãe era garçonete. E quando o Adam fez 10 anos, o pai dele morreu. Então ele teve que cuidar de tudo. Assim, o pai dele teve uma loja, teve que fechar a loja, então ele ficou trabalhando como sapateiro por um bom tempo da vida dele para poder sustentar a mãe e a irmã mais nova. A Aubrey, como eu falei anteriormente, ela trabalhava como garçonete. Com o passar do tempo as coisas foram melhorando financeiramente, mas ele foi virando um adolescente muito problemático. Ele entrou numa gangue de motoqueiros, mas assim, não era uma gangue de sair por aí roubando, matando, fazendo coisa errada. Ele só queria subir na moto dele e... exatamente isso. E aí o que acontece? Ele acabou indo para uma escola, acabou sendo transferido para uma escola em Chicago, porque ele tinha muitos problemas na escola anterior e por isso ele foi expulso para ele não ficar sem estudar. Ele acabou indo estudar na mesma escola que a Clarice, né? Os dois acabaram se apaixonando mesmo com todo o bullying, porque ele era um cara todo esquisitão, né? Jaqueta de couro pesada,
moto, mal encarado, e a Clarice viu algo a mais nele. Não viu só o fato dele ser o cara bad boy, né? Viu ele por dentro. Ele foi por fora, mas por dentro. É. Só pra não ter coisa. Isso foi em 83, ambos tinham 16 anos. Eles se apaixonaram, as famílias nunca tiveram problemas, tipo, o pai da Clarice nunca barrou o relacionamento, nem a mãe do Adam nunca barrou o relacionamento dos dois. Eles sempre viram o Adam com bons olhos e vice-versa. E detalhe, a Dulce e o René, que são os pais da Clarice, sempre tiveram um carinho muito grande pelo Adam. Então toda a questão da faculdade, de todo o investimento da vida dele foram os pais da Clarice que deram. Né? Tratavam ele como um filho, para falar a verdade. E claro, a Aubrey também tinha um carinho muito grande pela Clarice. Eles casaram em 88, em 90 eles tiveram o Eric. Eles tiveram um pequeno desentendimento em 92 e foi rápido. Em 94 tiveram o Joaquim. O Adam tinha uma banda chamada Motobones, era uma banda de garagem, e um dia essa banda começou a crescer, começou a ter destaque e tudo mais, e aí eles receberam a proposta de fazer um tour pelos Estados Unidos. Ele tinha muito amor pelo rock, a grande referência do Adam em relação ao rock era o AC/DC, é uma banda de rock para quem não conhece. E eles lançaram um disco em 95, aí houve a oportunidade de fazer um tour. Só que a Clarice discordou, porque eles já tinham os problemas, casados, jovens casados, tinham problemas financeiros, 2 crianças pequenas, o Joaquim tinha 1, o Eric tinha 5 anos, né? Ele precisava dar toda a atenção para os meninos. E o Joaquim ainda era um bebezinho, então ele precisava estar ali para cuidar dela e tudo mais. Ah, mas tem avó, cara. Os avós estão lá, eles estão aqui. Se não tivesse avô e avó, eles iam ter que se virar para cuidar das crianças. Então, eu meio que discordo disso. Tipo, a pessoa tem um filho, aí deixa na mão do avô e da avó e segue a vida e dane-se o resto, entende? Eu não concordo muito com isso. E aí, eles acabaram se desentendendo e tudo mais. E, ele concordou com a proposta, porque assim, eu tenho 2 filhos pequenos, mas com o dinheiro que eu vou ganhar, eu posso investir no futuro deles, então já é alguma coisa. Mas a Clarice mesmo assim não concordou e tudo mais. Eles acabaram se desentendendo, eles decidiram, ele foi viajar, fez o tour pelos Estados Unidos afora, mas aí a Clarice, por correio mesmo, já mandou a intimação de divórcio. Ele não queria se divorciar, mas ela, sabe... o orgulho dela falou mais alto, ela acabou querendo se divorciar do Adam, mas ele sempre foi bom pra ela e ela foi boa pra ele. Nunca, assim, teve briga ou coisa do tipo. Eles só se desentenderam uma vez, e quem sabe eu explore isso mais à frente, mas não era um tipo de casal errado, eles eram feitos um pro outro. E aí a Clarice era uma pessoa jovem, cursando faculdade, cuidando de 2 crianças e... tinha que fazer tudo sozinha, então assim, pra mim, ela já, assim, eu criei a Clarice, mas mesmo assim eu tenho um grande respeito por ela, porque ela é um exemplo de muitas brasileiras aí, muitas guerreiras, muitas mães solteiras que correm atrás do pão pra poder cuidar dos filhos, entende? Um trabalho o dia inteiro. Exatamente. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os nossos personagens. Vou falar primeiro sobre o Joaquim. O Jo, ele tem 11 anos. Quando eu desenvolvi o Joaquim, era para ele ser um pouquinho maduro para a idade dele. Só que aí eu comecei a analisar que a gente vê muito só em roteiro, ultimamente. O Franklin do Eu Contra as Crianças, por exemplo. Ele é um menino de 5 anos, 6 anos. De Eu Contra as Crianças? 6 anos. Ele tinha 6 anos. E assim, já era formado em faculdade, já fazia coisas assim absurdas. Todo mundo ficava até assustado na série, porque como é que um menino dessa idade, né? E eu vejo muitos meninos adultos em séries que são um saco. Porque eles não vivem como criança, eles não brincam, eles não jogam videogame, não tem fase de criança, eles são adultos, eles têm corpo de criança, mas têm a cabeça de adulto, é quase a órfã. Poderoso Chefinho. Né? Eu nem assisti esse filme ainda. E aí assim, eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Eu quero que o Joaquim seja... E aí eu comecei a ver inspirações de outros personagens para poder criar o Joaquim. Pra criar o Joaquim, eu me inspirei em 2 personagens da literatura. Tô te falando isso agora porque eu nunca te falei isso. Não teve. Tipo,
né? Spoiler. O Joaquim foi desenvolvido, inspirado na Heidi, que é uma personagem da Joana Cipri, é um conto muito antigo. Ela vive nos Alpes com o avô. E, assim, ela é uma criança muito feliz, ela não vê motivo pra... ela não tem preocupação de adulto, sabe? Como é que eu posso dizer? Sabe a Poliana? Então, a Heidi e a Poliana são duas inspirações pro Joaquim. Eu conheço a Poliana antes da novela, então... a Poliana, ela sempre vê o lado bom das coisas, ela não, sabe, ela sempre vê alternativa para as coisas ruins. E a Heidi é uma criança que não fica valorizando coisas como: nossa, você tem um tênis da Nike, nossa, você tem uma camisa de 300 reais, entendeu? Ela não liga para isso. Ela é uma criança materiais não tem valor. Ela sabe valorizar as coisas da vida, e a Poliana sempre vê o lado bom das coisas. Então eu juntei, fiz uma fusão desses dois personagens. Claro, eu me esperei um pouco no Tom Sawyer, tem um amigo do Tom Sawyer, esqueci o nome. Huckleberry Finn, Huckleberry Finn e Tom Sawyer são amigos. Eu me esperei um pouco neles para fazer a amizade do Joaquim com o Alex, que vocês ainda vão conhecer. E me inspirei muito em literatura, porque eu sou rato de biblioteca, então sempre tô pesquisando as coisas e tal. Mas vamos voltar pro Joaquim. Então ele é um menino de 11 anos, ele é inocente. Por mais que ele seja um mini adulto, ele tem uma mentalidade de criança. Ele gosta de ler, ele gosta de jogos de tabuleiro, ele não gosta muito de tecnologia porque ele não sabe mexer com tecnologia, né? E assim, o Joaquim, ele é bem parecido comigo, porque quando eu desenvolvi o Joaquim, eu tinha acabado de passar por um processo de solidão. Porque quando eu morava com o meu pai, hoje em dia eu moro com a minha irmã e tal, mas quando eu morava com o meu pai no centro, eu morava em Santa Teresa, e na escola onde eu estudei, eu sofri muito bullying. As pessoas me discriminavam por tudo que vocês possam imaginar, até inventar coisas, eles faziam. Então eu sempre vivia muito isolado, e eu me acostumei com isso. Tanto que quando eu fui estudar no colégio onde eu desenvolvi Geekers High, às vezes eu tava sozinho, meus amigos conversando, aí vinha alguém, me arrastava lá do canto, falava: senta aqui com a gente. Aos poucos eu comecei a me socializar com as pessoas, mas eu nunca fui muito sociável. E o Joaquim também era assim, porque na escola onde ele estudava, ele não tinha amigos, as pessoas viviam zoando ele, ele usava óculos. Hoje em dia, no seriado, no caso, ele só usa óculos para leitura, mas ele usava um óculos grande e tal, e as pessoas vinham maltratando ele. O Eric não colaborava muito, porque o Eric era líder do time do colégio. E tipo assim, se fosse uma coisa muito séria, o Eric dava uma lição nos garotos pra não fazer nada com o Joaquim. E ainda dava expor no Joaquim por não ter feito nada. Mas se o Joaquim estivesse sendo empurrado, ou alguém estivesse jogando o material dele pra cima, ou fazendo um cuecão nele, o Eric não ligava. O Eric passou um momento da vida dele em que ele não ligava muito pra mãe, nem ligava muito pro Joaquim. Ele ficava meio recluso e tipo, eu odeio todo mundo. Aquela fase de adolescente que ele odeia todo mundo e dane-se o resto. Essa fase é horrível, gente. E eu nunca passei por isso, graças a Deus. Não passe também, seja uma pessoa de Deus. Né? E aí o que acontece? O Joaquim, mesmo com o Eric maltratando, ele fazendo tudo isso, o Joaquim, ele sempre amou muito o Eric. Ele sempre se preocupou muito com o Eric. Tipo, acontecia uma besteira em casa, era o Eric que fazia. A mãe dele perguntava: quem fez isso? E tal, o Joaquim assumia a culpa. Ou dizia que era um gato que entrou e quebrou, né? E assim, o Eric nunca parava pra pensar nas consequências. Isso poderia fazer mal pro Joaquim. Ele nunca parou pra pensar nisso. Mas no fundo o Eric tem um ser super protetor, né? Ele cuida muito do Joaquim até demais, mas também é um porre. E assim, mesmo com esse gene dele, o Joaquim ama muito o Eric. O Eric é um espelho paterno que o Joaquim nunca teve, né? Ele teve a oportunidade de conhecer o pai, o Joaquim não. Então um dos grandes sonhos do Joaquim é conhecer o pai, coisa que o Eric meio que barra. De tipo, você quer conhecer o nosso pai, que maltratou a gente, que fez isso, que fez aquilo outro e tal. E aí, nada disso abala o Joaquim, nada disso impede dele sonhar.